E no giro de notícias do Corinthians de hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, vamos falar sobre o treinador Mano Menezes ter perdido a paciência com o meia paraguaio Matias Rojas. Vamos falar também sobre o goleiro Cássio apontando o principal culpado pela situação complicada que o Corinthians vive na tabela do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre o meia Renato Augusto novamente ter que ficar no departamento médico. Vamos começar pelo Renato Augusto. O Renato até que conseguiu ter uma sequência nos últimos jogos. Corinthians que jogou no último domingo, 5 de novembro, contra o Bragantino, fora de casa, derrota por 1-0. O Renato não foi titular, entrou no segundo tempo, depois dos 15 minutos, e o Renato acabou envolvendo em uma dividida com Matheus do Bragantino e acabou machucando o braço. Deixou o estádio Namia Bichedi com o braço imobilizado, falou que sentiu um estalo forte e no caso o jogador precisará passar por exames médicos. Então existem grandes chances do Renato novamente ficar no departamento médico em um momento em que o Corinthians caminha para o final da temporada e a situação ainda é complicada na tabela do Campeonato Brasileiro. Por falar em complicação na tabela, após nova derrota para o Bragantino, o Cássio apontou o principal culpado pela situação que o Corinthians vive. Corinthians perdeu para o Bragantino, fora de casa, 1-0 o Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. Se na rodada anterior foi uma sensação de tranquilidade, também euforia pelo fato do Corinthians ter chegado na metade da tabela do Brasileirão, agora depois de uma derrota para o Bragantino, vem novamente o alerta, Série B, segunda divisão, o Corinthians pode diminuir a diferença em relação à turma do Z4. Mas enfim, o Cássio, novamente responsável pelo Corinthians não tomar goleada, no final do jogo, na zona mista, acabou desabafando e falou que não tem condições de um time assim conseguir ter uma boa sequência pelo fato de muitos jogadores terem deixado o Corinthians, inclusive citou o Roger Guedes, falou que o principal artilheiro do time foi vendido, então o Cássio acabou apontando o Duílio, que foi quem vendeu os jogadores, como principal culpado por essa situação que o nosso Corinthians está passando. E agora vamos falar sobre o Mano Menezes ter perdido a paciência com o meia paraguaio Matias Rojas. É isso mesmo, eu vou explicar a vocês. Corinthians perdeu para o Bragantino, essa derrota acabou trazendo impacto em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes, no jogo contra o Bragantino, decidiu, depois de 5 jogos, colocar o Matias Rojas, principal reforço do Corinthians na segunda janela de transferência do futebol brasileiro. Rojas, 5 jogos sem ser titular, foi titular contra o Bragantino, novamente mal, não correspondeu, fez 18 jogos até aqui, apenas na estreia contra o América Mineiro, jogo de Copa do Brasil, que ele foi bem. Mano Menezes, na coletiva, depois do jogo, novamente foi perguntado, questionado sobre o Rojas. Ele até tentou manter a calma, dizendo que não era o momento de falar. Fala-se alguma coisa do Rojas, parecia que ele seria o culpado da derrota, mas ele não aguentou. Falou que é preciso entender as características do Corinthians, de identidade, de como se comportar, vestir a camisa para agradar a nós, torcedores. Ou seja, o Mano perdeu a paciência. Rojas, que muitos já dizem que ele é o chinelinho do grupo, e o Mano Menezes, de uma certa forma, acabou perdendo a paciência e desabafou sobre o Matias Rojas. Então, eram essas as informações do Giro de Notícias do Corinthians de hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, seguirem a página. Até a próxima e vai Corinthians!